Bem, amigo do Blog Ser Flamengo, eu estou aqui dando prosseguimento à minha série com os ex-presidentes do Flamengo, que eu estou desde 2013 fazendo. Essa é a segunda vez que eu estou entrevistando o seu Edmundo, né? Acho que é uma honra, né? Tá entrevistando mais um ex-presidente do Flamengo. Como eu estava até falando aqui com o senhor off, né? Acho que independente de como tenha sido a gestão, acho que a gente tem que reverenciar quem nos liderou, né? Como o Márcio Braga falava, né? O presidente do Flamengo não fala, né? Ele se pronuncia para a nação, então eu tenho um grande respeito por todos os ex-presidentes que passaram pelo Flamengo, independente se eu tenha criticado ou não. Eu sempre falo isso, principalmente hoje na internet, que hoje em dia querem politizar tudo, né? Eu sou torcedor, posso falar o que eu quiser, né? O fato de eu torcer pelo Flamengo me dá legitimidade para falar o que eu quiser, né? E às vezes até ser irracional. O torcedor, ele não é racional, né? Então eu quero agradecer primeiramente o senhor pela oportunidade de novo de estar aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa antes de a gente começar. Eu acho que você falou, né? Acho que críticas construtivas, né, são válidas para qualquer pessoa, né? Eu realmente não gosto da crítica destrutiva, né? E como nós tínhamos falado em off também, hoje você fala de uma pessoa sem saber de absolutamente nada porque o outro falou, e uma mentira, né, confirmada e bem construída, ela vale mais do que uma verdade mal defendida, né? E o Brasil está assim, né? O Brasil, lamentavelmente, acho que nem é o Brasil, o mundo está passando por um processo complicado. E o Flamengo, que é uma efervescência, né? A gente que é apaixonado pelo Flamengo, né? Que tem gente hoje falando do Flamengo, pô, eu tenho 67 anos de idade e sou Flamengo desde 6 anos de idade, isso que eu entendo, né? Quando eu fui a um estádio a primeira vez, ver o Flamengo e o Vasco, o Flamengo perdeu de 3-1, e eu fiquei enlouquecido pela torcida do Flamengo, meu tio vascaíno, meu avô vascaíno, feliz da vida, e eu também por causa da torcida do Flamengo, e eles por causa do Vasco deles, né? E o meu tio disse que o Flamengo era uma peste, que ele gastou dinheiro, blá, 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 e eu saí de lá, né? Só falava no Babá, né? Que era um jogador que o Flamengo tinha. Então, o Flamengo é isso, né? Não tem explicação. Tenho 3 filhos do primeiro casamento, Flamengo, 2 do segundo casamento, já falam Flamengo, identifica o símbolo, sabe o que é o símbolo do Flamengo, sabe o que é o símbolo da Adidas, eles falam. Então, e lá, e a minha mulher fala muito disso, né? Eu sou tão Flamengo que se ela passar nua pela minha frente, ir pra rua, não vai nem saber o que aconteceu, depois o que ela vai, tudo me viu, tudo. Mas o Flamengo é isso, né? Eu sou um apaixonado, um louco pelo Flamengo, tive o prazer de ser presidente, errei e acertei, só não aceito dizer que eu fui desonesto, que eu não fui. Eu errei, talvez se eu tivesse que voltar, algumas coisas eu não faria, algumas decisões eu não tomaria. Confiei em pessoas que eu deveria confiar, confiei em pessoas que não deveria confiar, ouvi pessoas que eu deveria ouvir e não ouvi pessoas que eu deveria ouvir também, né? Então foi isso. O Edmundo Santos Silva, ele foi presidente durante 2 mandatos, né? 99 e 2000, quando ainda era o biênio. E depois, que é até engraçado, várias situações engraçadas na época da sua gestão, porque quando o senhor iniciou a segunda gestão, depois o senhor conseguiu no deliberativo com que fosse, como é até hoje, um triênio, né? Isso, então, engraçado que as pessoas te deram mais um ano para ser presidente e depois te tiraram, né? Então, o Edmundo foi presidente de 99 a 2000 e depois, no caso, de 2001 a 2002, né? Isso. Mas seria, no caso, a gestão terminaria em 2003, que acabou terminando com o Hélio... teve processo de impeachment, acabou com... primeiro foi o Gilberto Cardoso Filho, né? Interino, que era o presidente deliberativo, e depois foi com o Hélio Paulo Ferraz. Mas acho que pra gente prosseguir o que o senhor estava falando um pouquinho, como que o senhor se tornou sócio do Flamengo e por quê? Mas eu morava no... Bom, eu sempre fui Flamengo, né? E já conhecia a Gávea, porque eu ia de vez em quando a Gávea, e morava no Meia, e um amigo também, rubro-negro, vamos entrar de sócio, vamos. Eu entrei de sócio e ele não entrou. E aí eu ia para a Gávea, aí meus filhos começaram a crescer, em 83, 84, eu ia muito para a Gávea virou um parque também para meus filhos, né? Que era bom que eu ia lá, via os treinos, aquele negócio todo, conversava com pessoas, conhecia pessoas, e as crianças ficavam brincando lá. Eu tinha 2 meninas e um menino, né? Aliás, esse garoto nasceu no dia 3 de setembro de 78, né? Dia que o Rondinelli fez o gol de cabeça, né? Quer dizer, essa minha relação com o Vasco é muito gostosa, né? Quer dizer, ele nasceu pela manhã e foi bicampeão naquele dia. Ele nasceu pela manhã e o Rondinelli fez aquele gol, né? Então, ganhei 2 coisas no mesmo dia, né?
Então, eu levava eles para Gávea, na década de 83, 84, ver treinos do Zico bater falta, Júnior e tudo, era um negócio. Ver o Leandro, que para mim, eu não conheço nenhum jogador no mundo que tenha a habilidade do Leandro, né? Então, foram coisas marcantes, né? E aí, em 88, o Júlio Gomes, candidato a presidente, me convidou para participar de uma campanha. Eu seria presidente do Conselho Fiscal da época, que eu sou contador de formação, fui sócio de empresa de auditoria. Então o Júlio Gomes me convidou, participei, mas aí ele não ganhou, mas aí eu continuei da mesma forma, sempre indo ao Flamengo, vendo os treinos, aquela coisa toda. E em 92, o Luiz Augusto Veloso, através do Haroldo Couto, o Haroldo Couto me apresentou o Luiz Augusto, e eu não queria me meter em política, o Haroldo Couto me convenceu a participar da campanha, e participei da campanha do Luiz Augusto Veloso. Foi quando o Luiz Augusto Veloso ganhou as eleições para presidente, contra o Elal, que é um grande amigo meu, e aí, para você ver, o Elal é meu amigo, e eu participei da campanha contra o Luiz Augusto. E, pô, adoro o Elal, é um presidente que eu tenho um respeito por ele incrível, por tudo que ele fez pelo Flamengo, né? E por tudo que ele é, um grande rubro-negro. Então, participei, e o Luiz Augusto me convidou para ser vice-presidente de administração. Eu fui vice-presidente de administração do Luiz Augusto Veloso, e nas duas gestões dele, né, perdão, de 93 e 94, ele saiu, ele perdeu para o Kleber Leite. Depois eu tive uma passagem rápida pela gestão do Kleber Leite como vice de administração, né, porque houve uma composição que eu não queria na época, mas foi feito e você aceita. E aí eu participei da liderança daquele voto em branco, e naquele voto em branco eu criei uma liderança quando os amigos, não, você que tem que vir candidato agora. E eu vim candidato contra o ex-presidente Márcio Braga, que eu ganhei 2 vezes dele, né? Foi a única pessoa que ganhei a eleição do Márcio, né? Então, então foi isso, né? Então a paixão é muito grande, né? Minha família toda, meus filhos, minha mulher, além de ser técnica da seleção brasileira, ela diz, eu sou técnica, mas eu sou técnica do Flamengo, né? Então é uma louca também, uma apaixonada. Então, quer dizer, a gente é uma casa de rubro-negro, né? Que bom. Qual o balanço que o senhor faz das suas 2 gestões, vamos dizer assim? Eu acho que tive erros, né, e acertos, né? Acho que trazer para o Flamengo, né, uma auditoria do porte de uma Deloitte, que as pessoas falam tanta besteira, que fulano roubou, fulano isso, mas uma Deloitte, uma top 10, né, de auditoria. E por que eu trouxe a Deloitte? Não foi porque eu escolhi a Deloitte. Nós fizemos uma concorrência e todas as grandes empresas de auditoria participaram, e a Deloitte que ganhou a concorrência. Foi um processo super transparente. E foi bom porque a Deloitte tem entendimento de esporte, que ela já auditava clubes no exterior, né? Então foi muito bom a vida dele. Então eu trouxe a Deloitte, do meu primeiro dia de gestão até o último, foi a Deloitte que me auditou, né? E lá não está dizendo que eu roubei, né? Depois nós trouxemos a Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz uma reestruturação no Flamengo, eu saí de 17 vice-presidentes para 7 vice-presidentes, né? Isso foi o primeiro impacto político muito forte lá na Gávea, né? Porque cada vice-presidente é agente político, né? E você diminui 10 agentes políticos, isso já piora um pouco as coisas, né? Quem era seu aliado naquele momento já... ficou magoado, triste, pessoas conhecidas que eu vou, por respeito, eu não vou falar, né? Ficou chateada, mas tá tudo bem. Isso não pensou no Flamengo, pensou no lado pessoal dele, isso, mais ou menos. Mas tá tranquilo. Trouxe a Cato para fazer um plano de cargo de salário do Flamengo. Nós estamos fazendo uma reestruturação administrativa para fazer o Flamengo estar preparado para crescer, né? Eu tinha um projeto de alteração de estatuto, onde eu acho e acho até hoje, que o presidente do Flamengo só pode ser eleito e reeleito uma vez, depois ele não pode ser mais presidente, ele pode ser presidente do Conselho Fiscal, eleito e reeleito uma vez, ele pode ser presidente do Conselho Legislativo, eleito e reeleito uma vez, e assim, de todos os poderes. Quer dizer, ele nunca vai voltar mais. Passou por aquilo, contribui, vira conselheiro, é homenageado sempre, mas tem que dar chance a pessoas mais novas, com boa cabeça, com mais jovens, com espírito de liderança para construir, né? Mas aí não deu tempo, nós já estávamos estudando isso de forma acelerada, não deu tempo disso avançar. E no momento atual político, né, que vai começar, né? Agora o Bandeira, que era o melhor gestor, vai ser o pior gestor, vai ser assim, né? Rachou, né? O Babi, que era o rei do marketing, agora é o pior. Que é o pior, e vai ser assim, né? A política é assim, né? Eu acho que é um erro, porque as pessoas atingem muito o lado pessoal, o lado profissional das pessoas, né?
O Bandeira, eu respeito muito ele é uma pessoa dócil, uma pessoa super educada e que tem que ser tratado com educação, né? Acho que, normalmente, as pessoas que estão já se pronunciando contra ele, do grupo dele, não deveria fazer isso, né? Porque na história do Flamengo, o presidente, sempre o grupo dá uma chance para ele tentar se reeleger. Com raríssimas exceções não aconteceu. Eu fui reeleito, o Kleber foi reeleito, quer dizer, tá? Então é assim que é, mas não estão fazendo isso com Bandeira. Eu estou vendo que estão pulando do barco, deixando ele sozinho, né? Então vai efervescer. Tem outras pessoas que dizem candidato, que é o Daniel Homem de Carvalho, que é o ex-presidente da Loterge, tem o Ulisses da Pucuru, que é candidato. Agora abriu mão para compor, né? Com o Valim. Mas tem que vir a público falar isso, né? Não tem que falar em off. Eu saí, da mesma forma que eu vim a público dizer que eu era candidato, eu saí para apoiar o Valim, né? Tem o Goni, que é um grande nome, candidato, e tem o Cacau, que é um belíssimo nome, né? Um rubro-negro fantástico, apaixonado, amigo, correto, trabalhador, tem disponibilidade, porque ele trabalha num órgão que disponibiliza tempo para ele, né? Isso é muito importante, né? Disponibilidade. Então vamos ver o andamento aí da campanha. Vai efervescer, essa vai efervescer. E meio que o processo eleitoral meio que já começou, né? Já começou. Adiantado, já começou. Está quente. Uma das grandes polêmicas da sua gestão, quando fala seu nome, as pessoas... ISL, né? Isso. E eu falo isso para as pessoas, para elas lerem esse livro, Por Trás dos Muros da Gávea, do William Santos, e aqui ele faz um grande detalhamento do que foi a ISL, né? De quanto ela ia contribuir, de quanto que ela contribuiu com o Flamengo, e ela fala aqui do momento que ela faliu. Isso. E que começou também a sua, vamos dizer assim, a sua derrocada política. Foi. A ISL foi uma conquista. Quando nós assumimos o Flamengo, nós tínhamos feito antes um projeto de marketing, né? Porque hoje o futebol ele cresceu, mas a marca cresceu tanto que a marca está maior do que o próprio clube, né? A marca Flamengo vale quanto, né? O Flamengo tem 120 anos de idade, vou fazer agora. Quantas empresas têm 120 anos de idade, né? Quantas empresas têm 40 milhões de clientes? Né? Pouquíssimas empresas têm 40 milhões de... Nem empresa de telefonia tem 40 milhões de clientes. E o Flamengo tem 40 milhões de clientes, né? Então a marca Flamengo vale muito mais do que... Então nós fizemos um projeto de marketing. Que projeto de marketing era esse? Primeiro, o esporte olímpico, né? Que em cada esporte tinha que ter um ídolo, né? E aí nós trouxemos alguns ídolos para o Flamengo, do vôlei, judô, basquete, né? E no futebol também, né? Nós tínhamos uma espinha muito boa, que tínhamos o Júlio César, Juan, aí trouxemos o Gamarra, trouxemos o Pet, trouxemos o Edilson, aí tínhamos uma espinha, né? E a ideia é que fosse um time vencedor e fosse que trouxesse o marketing para o Flamengo também. E fomos ao mercado, nós tentamos manter contato com o Murdoch, né? Murdoch é um homem muito rico, mas ele na época não quis tratar de futebol, ele hoje está investindo em futebol, na época só queria televisão. Tinha a ISL e tinha a IMG também, né? A IMG, empresa americana, investindo em esporte, mas declinou, que estava com um foco diferente, e a ISL veio para o Flamengo mesmo através da Pelé Esporte, né? Nós fomos procurados, né, pela Esporte, no sentido de nos apresentar a ISL. A ISL veio ao Rio, né? A Pelé Esporte tinha apresentado o projeto de marketing que eu tinha feito na minha campanha para eles vieram e ficaram apaixonados pelo Flamengo. Foram ao Maracanã, viram aquela massa rubro-negra, né? Eles, uma grande empresa, há 30 anos que eles administravam o marketing da FIFA, né? Eu, na época, inclusive, fui conversar com o Dr. João Avelange, obter informações sobre a ISL, falei, bom, a ISL é responsável pelo marketing da FIFA ter crescido tanto. Eu falei, bom, encontrei uma empresa que o Flamengo vai ser a maior empresa do mundo, né? E o contrato da ISL, ele era em algumas partes. Tinha uma área que é para investimentos, né? Investimento na Gávea, investimento no centro de treinamento, investimento no estádio, e você vai saber agora aonde que seria o estádio do Flamengo. Um investimento em atleta e investimento amortizar dívida. E estavam fazendo isso. Só cortando, falei sobre o estádio, a ISL começou a procurar a área para o estádio, né? E aí um dia eu passando em cima da perimetral, que hoje já não existe, eu vi um terreno que hoje é a cidade do samba. Aí fui falar com o prefeito César Maia. Aí o prefeito César Maia, não tem problema nenhum, esse terreno é seu, né?
que isso era da rede ferroviária, que devia IPTU para o município perdeu, então ele faria uma cessão para ali. Então o Flamengo só não tem um estádio ali porque a ISL faliu. Quando a ISL faliu, passou um tempo, o prefeito me procurou e falou, mano, o pessoal do samba está querendo, tem alguma alternativa para esse estádio, você vai fazer, e nós não tínhamos na época, né, essa alternativa, o Flamengo estava efervescendo politicamente, eu declinei e ele aí cedeu para o pessoal do samba. Mas ali seria o estádio do Flamengo, né? Quer dizer, hoje, né, no Porto Maravilha, imagina o estádio do Flamengo ali dentro, né? Mas eu quando vi, eu convenci o pessoal da SL, porque ficava perto do trem, ficava perto da rodoviária, né? Quer dizer, ficava bom para perto de tudo, centro, né? Ônibus à vontade, né? Hoje até a VLT teria ali, quer dizer, teria, né? Mas não aconteceu. E foi que um dia eu estava na Itália tratando do assunto do atiço, que as pessoas não lembram, o atiço pediu, né? E eu fui atrás, briguei, e aí consegui recuperar metade, né? E foi quando eu estou na internet, e aí vejo que a ISL tinha sido executada por um banco. Puta, eu fiquei apavorado, entramos em contato com a ISL, e aquela confusão toda. Aí viemos para o Brasil, e baseado no contrato, nós pressionamos a ISL e propusemos logo para que eles devolvessem a marca Flamengo, porque eles tinham direito de... E eles devolveram e foi feita aquela rescisão. E todo o dinheiro que ele botou dentro do Flamengo, eles não tiveram de volta um centavo, ficou dentro do Flamengo, né? Dinheiro de aquisições de atletas, de reformas que foram feitas, né? Mas você imagina uma empresa, qualquer tipo de empresa, que tenha 50 contratos. Então ela tem pessoal trabalhando, outras empresas trabalhando, e de repente todos aqueles contratos acabam. De uma hora para outra, sem ela saber. Você entende? O que acontece? Ela tem jogadores contratados, então muita gente contratada, tem que demitir, não tem receita para pagar aquele pessoal. Então foi o caos financeiro, né? Foi o caos, né? Então nós tivemos que correr muito, trabalhar muito, né? E eu digo, eu quando saí da presidência, eu deixei os salários em dia, né? Mesmo depois disso, nós organizamos e conseguimos, passei por um momento dificílimo, de salários atrasados, por causa da falta da ESL, mas depois nós fomos melhorando, o marketing foi recuperando algumas coisas e fomos melhorando, graças a Deus. Mas realmente foi muito ruim, né? A quebra da ESL afetou muito o Flamengo. Uma coisa que viria, que era um sonho, né? Virou um pesadelo depois, né? Aqui no livro, o William ele coloca algumas coisas, vamos dizer assim, sobre o impacto que isso teve politicamente, né? Ele fala que, enquanto durou o contrato com a ISL, Edmundo dos Santos Silva exercia fortíssima liderança política. Suas contas relativas aos exercícios de 99 e 2000 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo com enorme margem de votos a favor, quase por unanimidade. Edmundo era tão forte politicamente que conseguiu aprovar no Conselho Deliberativo, esse mesmo conselho que cassaria o seu mandato mais tarde, a alteração do estatuto que aumentaria para 3 anos o mandato presidencial. Ou seja, prestigiado, Edmundo ganhou do Conselho Deliberativo mais um ano de gestão. Aí ele vem aqui. Aí ele coloca mais algumas coisas aqui, eu tinha mais alguma coisa para ler aqui, mas eu vou lembrar. A questão do caso Valnei, que foi, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Aí eu queria que o senhor falasse mais ou menos desse momento político, o que ocorreu politicamente no Flamengo, né? E desse caso Valnei também. Mas só para você ter ideia, eu nunca liguei para nenhum clube, para nenhum empresário para falar sobre jogador de futebol. Eu tinha lá gerente de futebol, tinha vice-presidente de futebol, eles que tocavam isso. Houve uma reunião e onde eu mesmo falei, olha, eu acho que a gente tem que investir em meia confecção. O que é meia confecção? Vamos procurar jogadores de boa formação, que tenham passado por seleção brasileira de base, estejam na seleção brasileira de base, e vamos tentar contratar, a exemplo que na década de 80 foi feito, quando o Flamengo trouxe Jorginho, trouxe Heitor, trouxe Bebeto, quer dizer, o Adalberto era um jogador do Flamengo, nós trouxemos o Jorginho para outra lateral, que o Flamengo ficou com uma boa base da seleção brasileira daquela época, né? E vamos tentar fazer isso. E aí foi quando o pessoal do futebol trouxe para a gente uma oportunidade de contratar o Valnei, né? Pô, quem é o Valnei? O Valnei é um... E trouxeram algumas partidas dele, nós vimos e eu autorizei. Foi isso.
Aí começou, rapaz, uma série de acusações infundadas. E no Flamengo não existe nada que o presidente pague sozinho. Não existe essa possibilidade. Não existe. Zero de possibilidade. Lá é o seguinte, a pessoa vai receber, tem um contrato. Esse contrato passa pelo jurídico, passa pelo vice de administração e passa pelo vice de finanças. É para pagar? Está lá o contra pagar, manda pagar. O vice-presidente da área assina, ou o vice-presidente de finanças, que quase sempre é o vice-presidente, junto com o presidente. Não existe o presidente assinar sozinho. Não existe essa possibilidade, zero essa chance. E nós éramos auditados pela Deloitte. Agora, falar, todo mundo fala. Porque eu falei. O senhor tem esses documentos da Deloitte claro. Que não acha nenhuma irregularidade? Está lá no Flamengo. Está lá no Flamengo. Os relatórios foram todos. O Flamengo foi auditado pela Deloitte, por toda a minha gestão. Então, quer dizer, uma mentira bem construída, ela vale mais do que uma verdade mal defendida. Agora, eu incomodei, porque queriam brigar com a CBF, e eu não queria que brigasse com a CBF, eu queria que a gente desenvolvesse um projeto para alterar na Constituição a forma de eleição do presidente das federações e consequentemente, da confederação. Queriam brigar com o presidente da federação, eu não queria, eu queria... Então, quer dizer, e aí eu fui alijando essas pessoas, né? Então, isso incomodou muita gente. E essas pessoas se juntaram. Hoje, muita gente me procura daquela vez, pô, eu errei contigo. Não, tá tudo bem, você me afetou a minha vida, né? Mas o que eu vou fazer? Você foi envolvido, você achava que me tirando era a solução, porque eu não dei espaço para você, e realmente não dei. Porque eu queria mudar. Agora mesmo estão vendo de novo se repetir, pô. O camarada está lá, está fazendo um trabalho. Tem erros no futebol. Tem erros no futebol. Agora está fazendo um trabalho. Aí quem está do lado dele já vira contra ele. Quer dizer, pô, então não tem paixão pelo Flamengo, tem interesse, entendeu? Não tem. Eu digo, o Flamengo é um grande jogo de interesse, né? Onde é um clube super elitizado lá dentro, fora é o povão apaixonado, mas lá dentro é elite. E você pode ver, se você bater todas as gestões, inclusive a minha, tem gente que passou por diversas gestões. Por isso que era aquele meu projeto do presidente ser eleito e reeleito, né? Para ver uma rotatividade. Para rotatividade, porque senão vira casa de dono. E eu, graças a Deus, nunca fui dono nem quis ser dono do Flamengo. Eu sou dono da paixão que eu tenho pelo Flamengo, né? Então, todo mundo que me deu alegria, que vou lá de trás, de Babá, de Dida, de Silva, que eu vi jogar todos eles, né? Do Zico, Romário, Júnior, Leandro, que é meu ídolo. Pô, então, quer dizer, essas pessoas que me fizeram Flamengo, né? Essa paixão que eu tenho. Agora, lá dentro, é um jogo de interesse que ninguém fala isso, né? Tem gente que está lá na comissão de marketing, em todas as comissões de marketing. Tem gente que está em todas as comissões de obra. Tem gente e ninguém vê isso. Por que qual o interesse? Entendeu? Então, o Flamengo é isso, é um grande jogo de interesse. Tem paixão? Tem. Mas é um grande jogo de interesse. A pessoa está, mas qual era o seu interesse? Aumentar meu network. Eu, mercado financeiro, faço projeto financeiro de captação de recursos e queria aumentar meu network. E ajudava o meu Flamengo também, portanto que eu fiz um projeto para isso. E ele só não foi, tanto que no meu projeto também tinha um negócio que eu converti a dívida do Flamengo em debênture. Só que apareceu o ISL, eu não fiz isso aí. Senão realmente seria se eu fizesse a conversão em debênture, a torcida compraria debênture do Flamengo, né? Então seria um processo para no futuro, se você transformasse o clube numa sociedade anônima, você poderia trocar a debênture por ações. Era um projeto pronto que tinha. Mas não deu, entendeu? Não deu e gastaram muito dinheiro realmente para me tirar. Foi um negócio que hoje eu sei de histórias que tem coisas que se eu falar eu morro. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Então eu prefiro dormir com isso, né? Como é que está hoje a sua situação como sócio do Flamengo? O senhor deixou de ser sócio? Não? Olha, eu não deixei de ser sócio. Aí que as pessoas se enganam. Eu não fui expulso do Flamengo, tá? Eu devolvi a minha emerência, mas o Flamengo nunca mandou uma carta dizendo que aceitou. Então eu sou emérito ainda, então eu sou sócio emérito. Mas fulano, cadê a carta me comunicando que aceitaram a carta que eu mandei? Não fizeram. E eu tenho um título sócio proprietário que eu dei para minha filha que volta para mim. E disso tudo, né, como a gente estava até falando, dessa questão dos ataques, que aí ela passa de ser, vamos dizer assim, para o que você está exercendo naquele momento, ou o que você quer exercer, para o pessoal. Qual o impacto que toda essa polêmica que o Flamengo teve na sua vida, pessoal? Muito dura. Eu, inclusive, tive
um problema sério, né, na minha vida, que eu fui preso, né? Mas não tem nada a ver com o Flamengo, que eu vou falar até porque que foi. Eu perdi uma empresa de suco, né, que eu tive que negociar, que foi o Guarapuz, negociei a minha parte. Eu tinha uma empresa que faturava aí por mês, na época, uns 600 mil reais, eu perdi, de consultoria, porque eu dava consultoria para megas empresas, e aí com esse, e perdi os contratos todos, porque com as acusações, como é que eu vou ser consultor de multinacional? Pô, não tem chance, né? Então eu perdi. Eu tive uma perda aí na minha física muito grande aí, mas muito grande. Foi um negócio aí de mais de 3 milhões de dólares. Foi um negócio terrível. Mas que Deus é muito bom comigo, né? Deus é... Eu falava com Deus toda hora, né? Falei, poxa, por que eu trato bem essa pessoa? Por que ele está fazendo isso e tudo? E Deus me respondia, me confortava. Eu chorei muito na minha cabeceira, né? E você imagina que você... É como se você fosse expulso da sua casa, né? Você ama todo mundo ali e foi expulso. Foi muito duro, né? Então foi um impacto muito... Mas eu sempre continuei estudando muito, eu sou um estudioso e trabalhando muito, e graças a Deus eu estou recuperando toda a minha vida, né? Isso, ganhei uma companheira maravilhosa, uma mulher maravilhosa, que nós estamos juntos há 7 anos, que me deu agora 2 filhos maravilhosos, que é a Rosicléia, né? E essa mostrou, ela não casou com o presidente do Flamengo, ela casou com o Edmundo Silva, né? Então é muito legal, né? Então, eu 3 filhos maravilhosos, né? Que no meu pior momento, meus filhos me pegaram no colo, junto com Deus, pai, nós estamos aí, você nos fez, e a gente... Então, eu só tenho que agradecer. E fora inúmeros amigos, né, que, lá do Flamengo mesmo, que não concordavam com aquilo. E a coisa boa é o seguinte, eu não guardo mágoa no coração, eu perdoei todo mundo, né, e eles tocam a vida deles, eu toco a minha, e não vou deixar de ser Flamengo, não vou deixar de opinar sobre as coisas da minha paixão, né. Eu falei sobre a prisão foi um negócio surreal. Eu veio um escritório no meu escritório, oferecendo um trabalho jurídico junto à Secretaria da Receita Federal, e não era meu negócio são projetos financeiros, e eles trouxeram uma relação de empresas, eu indiquei 5 empresas, todas essas empresas foram auditadas, nenhuma delas foi beneficiada e eu não ganhei um centavo. Isso é o final, mas antes disso, um desses sócios dessa empresa me telefona querendo um contato dentro da loja americana. E como eu trabalhei na Brahma, na companhia de cervejaria Brahma, eu falei, eu tenho condições, eu conheço pessoas na loja americana, vou te apresentar. Bom, esse contato, né, falou comigo, e aquele negócio da Monteiro Aranha, que eu também trabalhei na Monteiro Aranha, né? Aí eu falei assim, olha, aquilo ali eu já vi com fulano, esse cara Beltrano, mas está com o despachante dele. Se eles não resolverem, isso vem para mim, eu passo a você resolve. E aí nós vamos ganhar dinheiro com isso. Isso aí, eu fui acusado de pertencer a uma quadrilha de uma pessoa chamada César Rieta, que eu nem sabia quem era, né? Uma série de pessoas que eu nem sabia quem era, e foi decretada a minha prisão por 10 dias. Eu fiquei preso de uma terça para quarta, com quarta para quinta-feira o juiz me liberou, né? Esse processo foi anulado, né? Por 6-0 no Supremo, né? Não tem nada contra mim. Agora, fui acusado de ter sido preso por ter roubado o Flamengo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas associam isso, né? Agora, foi um momento triste da minha vida, mas que graças a Deus também eu superei. Eu pesquisei algumas entrevistas suas, e você disse que até sócios falecidos votaram para o impeachment do senhor. É verdade. E por que não foi feita assim, uma apuração do caso nessa situação? Olha, aconteceu o seguinte, o Fernando Antônio Maia, que é um sócio e conselheiro do Flamengo, me procurou, falou, Edmundo, tá tudo legal, cara, você vai voltar para a presidência. Eu falei, não quero mais. Aí eu falei pro Fernando, os caras me tiraram, pô. Esses caras me tiraram, não me querem, pô. Eu não vivo do Flamengo, eu não fico pelas beiradas ali a vida toda, indo ali para comer de fornecedor, comer de construção. Se estou fora, não quero mais isso. E realmente, foi provado isso. Pô. E outra coisa, foi tudo ilegal. A sessão tinha que terminar às 7 horas da noite, prorrogaram até às 10 horas da noite. Entendeu? Então, não, porque tinha gente, porque deram senha, não era para dar mais senha. Então todo mundo sabe, valeu tudo. E os caras, eu estou te falando, a política do Flamengo, ela lá dentro, ela é muito elitizada. É muito elitizada, sabe? Eu estou vendo agora com o Bandeira. O Bandeira sendo esmagado, estão pisando na cabeça de uma pessoa, porque o Bandeira é um homem extremamente educado, ele é muito delicado, atende a todo mundo bem. E as pessoas pensam que o educado é bobo.
até a hora que ele vai reagir, pô, claro, entendeu? Então a gente vê por isso. E todo mundo assim, que as pessoas pensam, não, é marcha porque bate. Não, não é assim. Né? Entendeu? Então a política também é muito perversa, muito malvada. Eu vi diversos ex-presidentes. O Antônio Augusto, que pô, é o meu presidente, foi campeão do mundo, foi obrigado a pedir para sair por a pressão mentirosa também. O Elal perdeu a vida dele, a empresa dele lá dentro do Flamengo, e foi acusado de uma série de coisas. Tá? Então, quer dizer, o presidente Kleber Leite foi acusado de... Pô, o Kleber Leite é um homem rico, não precisa do Flamengo. Pô. Agora é um louco que está sempre lá, pô, devia estar longe, mas não é Flamengo, está sempre ajudando. Né? Então, quer dizer, tudo isso é que me faz entristecer, porque quem sofre com isso é a marca Flamengo. Né? A pessoa tem a raiva do outro, não senta pro outro e diz, eu não gosto de você. Né? A pessoa fala, eu não gosto de você, acabou. Pô. Não, a pessoa, eu não gosto de... Aí fala para eu não gosto dele porque ele é ladrão, ele é safado, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Pô, eu lembro na ISL, só um sócio, um conselheiro não votou a favor. Aí eu fui perguntar para ele, por que você não votou a favor? Você... Não, eu não votei a favor porque eu não gosto de fulano de tal que está apoiando o projeto. Quer dizer, pô, o Flamengo ficou em segundo plano, pô. Entendeu? Então, é isso. Amigo, é isso. Eu fico triste, sabe? Fico triste realmente, mas apaixonado, né? A gente vai... Quer ver, agora deve ter uns 10 candidatos, né? Que no final vão ficar aí 2 ou 3, né? E que no final desses 2 ou 3 a gente sabe exatamente quem é Flamengo, quem está ali por paixão, quem está ali por sem vaidade. Eu mesmo, a pessoa fala, mas fulano é torcedor, né? Escutei um dia desses, o Cacau é torcedor. Pô, eu também sou. Pô, eu frequentava o Maracanã, já fui na geral, fui tudo quanto é lugar, era maluco. Isso eu acho que seria o melhor candidato, assim. Olha, eu acho que todo mundo que se propõe a ser candidato deve estar preparado para isso. Né? Dos candidatos que eu já ouvi falar, o Valim foi um homem que foi uma figura importante no BNDES. Né? Então, ele tem condições. O Bandeira também é uma figura importante no BNDES. Tem condições. O Cacau, um grande rubro-negro, trabalha no Tribunal de Contas, tem condições também. O Lisa, empresário, consultor, tem condições também. O Goni, né? O Goni é um rubro-negro alucinado, maluco. Ele fez uma bandeira Flagone, enorme, ia para o Maracanã Flagone quando ele era garoto, entendeu? Então, um deputado lá no Ceará, que eu vi tomando pancada um dia desse, o Márcio Braga era deputado federal e presidente do Flamengo. Por que o Goni, deputado estadual, não pode ser presidente do Flamengo? É a mesma coisa. Tem o Daniel Homem de Carvalho, que é o presidente da Loteste, que também é candidato do Flamengo. Quer dizer, todos esses nomes são excepcionais nomes. Né? Agora, tem que ver se, primeiro, vai dar uma nova chance à Bandeira, porque todo mundo é reeleito. Né? Não vai dar. E quem é que vai para o lugar dele? Né? Eu tenho a minha opinião, né, de torcedor. Né? Eu, como torcedor, o meu candidato é o Cacau, né? como torcedor. Como presidente, eu não posso falar nada. Por quê? Porque ele é muito ligado no futebol, o futebol é visceral, e o futebol do Flamengo está muito mal. Né? O futebol do Flamengo está deixando de ser vibrante. Né? O Flamengo tem que ser vibrante. Eu não estou sentindo a torcida mesmo abraçar o time. Abraçou em alguns jogos. Por quê? Porque isso não está vindo de dentro para fora também. Entendeu? Então, então a gente está precisando ali o vice-futebol vibrante, né? Um diretor de futebol que conheça o futebol do Flamengo. Né? É vibrante, a gente está precisando disso. Porque a nossa torcida é maravilhosa. Temos que, de novo, voltar àquela energia. Eu lembro no dia do gol do Pet, foi a maior catarse coletiva que eu vi na minha vida, né? Eu estava dentro do campo, na hora do gol, Maracanã, assim, eu falei, que loucura, eu pensei que fosse morrer. Então vamos morrer em paz agora também, não faz mal, vamos juntos, né? Entendeu? Então, está precisando disso. Acho que o próximo presidente do Flamengo tem que ter aquela coisa de o sangue do futebol, né? Do futebol e do esporte, né? O Flamengo é esporte, pô. Não adianta eu dizer que só e está correto. A gestão administrativa, financeira, de marketing está muito bem feita. Qual avaliação o senhor faz assim, da gestão? Eu acho que está muito bem feita. Eu acho que a gestão, se eu der uma nota abaixo, estaria sendo injusto, entendeu? Agora, mas aí as pessoas falam, mas está trocando uma dívida pública por dívida privada, né? Eu não estou com esses dados para... Por isso que eu digo, as pessoas começam a opinar sem saber. Era muito simples eu falar agora, mas eu não estou com esses dados. Né? Eu precisava ver para fazer essa avaliação. Agora, se estão priorizando manter os pagamentos em dia do Flamengo, e eu errei nisso, eu gostaria de ter feito isso. Né? Agora, da mesma forma que eu elogio, o futebol está muito mal. Está muito mal. As escolhas do técnico não estão sendo bem feitas, não estão sendo planejadas.
técnico pro Flamengo, eu errei numa escolha também induzida, porque as pessoas te induzem. Começa a te levar nome, tu erra. Eu já errei no nome também. Mas técnico do Flamengo, eu tive o Carlinho, tive o Paulo César Carpegiani, tive o Zagallo, né? Eu tive o Evaristo, quer dizer, são pessoas que você... O Evaristo eu esqueci de falar, foi um dos jogadores que eu vi jogar e vi o Evaristo fazer 5 gols no Maracanã. E ele é fantástico. Que ele jogava, ele chamava a bola de safada, né? E o pessoal hoje chama de doutora, né? O Evaristo, jogava muito, né? Aí isso, Dida, Zico, né? Esse pessoal, o Silva matava uma bola no peito no alto que parecia que tinha borracha, colava, né? Então, os caras fantásticos, né? O falecido Carlinho, o Carlinho era centro-médio, que hoje é a cabeça de área. Ele desarmava, não dava carrinho, né? Ele tirava todas as bolas, e saía com elegância, dava passos longos, entendeu? Então, o futebol do Flamengo precisa isso, não sabe? Rever as nossas divisões de base, urgente formar jogador, né? Ah, mas não tem lateral direito no mercado brasileiro. Então vamos pensar para daqui a 2, 3 anos, vamos lá no juvenil, se não tiver, vamos catar no mercado e para depois passar para o junior, vamos fazer isso. Ah, não tem 10 no mundo. Perfeito, vamos buscar aí no mercado lá do juvenil, vamos fazer um trabalho de médio longo. Ninguém está se preocupando com isso. Fica esse cata-cata no mercado, porque a camisa 10 é um símbolo, porque Pelé e vestiram ela, Maradona vestiu ela, então é um símbolo. Esse símbolo tem que ser respeitado, não é qualquer um que pode, né? Então tem que ser visto. O último homem que eu vi tratar muito bem o futebol de base do Flamengo foi o Jorge Elal. A fornalha do Elal deu Alexandre Moy, Juan, Cássio, deu Reinaldo, deu Adriano, deu uma fornalha, Rominha, né, que era o Roma, né? Quer dizer, deu uma fornalha sensacional. E hoje? Entendeu? Então eu sempre conto, teve um jogo aí que o Flamengo entrou em campo com 3 jogadores formados na base, né? Que foi tava o César, tava o Jorge e o Luiz Antônio entrou depois. Aí agora eu vi o Sami, vi o Paulo Vitor e vi o Jorge. Eu fico contando isso, né? Que cada vez que eu fui, putz, isso é muito bom, isso é a base que está chegando, né? Nós contratamos o Pico, contratamos o Armeiro. Será que ninguém estava vendo que o Jorge já voava e já era? Pô, tinha que ver, né? Não precisava, de repente contratava um só, mais maduro, e trazia ele devagarinho, né? Então, isso que eu digo, que é a gestão do futebol de base, né? E aí, critica o presidente, mas o presidente não pode ver tudo, pô. Com certeza. Pô, entendeu? Então, ele delega, né? Ele delega, o presidente... Não, e o presidente não pode... Aí, mesma coisa, o presidente assinou isso assim. Não estou falando do Bandeira, nem de mim, nem do Kleber, nem de ninguém. Mas, pô, tem uma série de vice-presidentes lá. Cada um nas suas áreas. O presidente, se ele for assinar tudo, ler todos os contratos, é esse monte de papel todo dia. E a atividade dele, né? Aí vai num ponto que eu também coloquei há pouco tempo. O presidente do Flamengo tem que ser remunerado para se desligar das funções dele. Por que ele tem que trabalhar de graça? Porque muita gente não sabe disso, que o presidente do Flamengo trabalha de graça. Por que ele tem que trabalhar de graça? Então ele tem que ser remunerado. Ele é presidente, olha, o senhor vai receber, sei lá, o valor X. O síndico é remunerado, né? Todo mundo é remunerado. Então ele tem que ser remunerado também, para que ele se doe completamente, né? E não afete a atividade dele. Então foi isso que eu falei dos presidentes, né? Acho que vai ser uma... As pessoas pensam que essa campanha vai ser fácil, não vai ser não. Vai ser uma campanha muito, talvez, a mais difícil dos últimos anos do Flamengo. Uma pergunta que eu também já escutei assim, né, sobre os grupos políticos, eu até já escutei assim, eu já fui do grupo do Edmundo, não sei o quê. Hoje, né, eu posso falar assim dos grupos recentes, por exemplo, o Flamengo tem muito grupo político, né? Hoje, por exemplo, o Soflá, não sei, teve uma divergência lá, que aí saíram 2 grupos do Soflá, ideologia e sinergia. Por que o Flamengo tem tanto corrente política, tanto grupo? E aí, como o senhor fala, né? Hoje em dia o cara está aqui nesse grupo, daqui a pouco o grupo está lá com o candidato numa eleição, na outra eleição está com o candidato... Olha, eu acho que todo mundo que passou pelo Flamengo, como presidente, como dirigente, teve erros e acertos, né? Eu posso falar isso tranquilamente, que tem ex que não gostam de mim, mas eu não tenho nada contra eles. Tem erros e acertos. Presidentes super vitoriosos, né, em tudo, não só no futebol, como nas outras atividades. Eu acho que esses grupos tinham que pensar no Flamengo e não pensar neles. Tinha que botar, não estou falando do Soflá não, dos outros grupos, tinha que botar a vaidade pessoal, né, o interesse pessoal para trás e pensar no Flamengo. Você nunca vai ver, você nem ninguém, eu falar mal de qualquer dirigente do Flamengo pelos jornais, pelo blog, não vai ter isso. Eu vou falar para a pessoa.
Eu vou fazer uma crítica de gestão, uma crítica construtiva. Falar mal, coisa pessoal, atingir, não vou fazer isso. Nunca nem farei. Até porque a pessoa tem família, tem filhos, tem pessoas em casa que ficam esperando ele, né? E às vezes tu chega em casa, tu só quer um abraço, porque tu não aguenta a pressão, tu não aguenta as acusações, as mentiras. Não é negócio de dinheiro, não, acusações de gestão, entendeu? Então, e é difícil aquilo. As pessoas esquecem que quem está lá na presidência não está com a esposa, que podia estar vendo uma televisão, num teatro, no cinema com a esposa, não está com os filhos, não está jantando com os amigos e tudo, se dedicando a uma paixão, e fica aqueles que estão com a esposa atirando naquele que está... E é injusto isso, pô. Então acho que esses grupos deviam falar, puta, vamos pensar no Flamengo. Porque se um dia, que é sonho de todo mundo, eu já tive esse sonho também, eu não digo que é impossível, que Deus é capaz de tudo. Porque se Deus chegar, se une aí, todo mundo se une mesmo, não tem jeito, né? Mas se unir o Flamengo, não vai ter ninguém. O Corinthians se uniu, conseguiu um estádio. Verdade. O Corinthians se uniu, conseguiu um estádio. E olha que era uma pancadaria lá. O Palmeiras se uniu, conseguiu um estádio. E aqui a gente fica desunido, então cada um está com tijolo, mas não consegue o estádio. Entendeu? Então, se o Flamengo unir, é imbatível. Que nós temos políticos rubro-negros. Hoje nós temos um deputado federal que foi vice-presidente, que é o Júlio Lopes. Tá, por que não, Júlio, ajuda o Flamengo aí, pô. Né? Pô, vamos ver se a gente consegue. Tem diversos prefeitos, tem um prefeito de Três-Rios, que é um Flamengo louco, que é o Vinícius, tem um prefeito de Nilópolis, que é o Alessandro Calazans, que é o Flamengo louco também. Caramba, vamos pegar esses prefeitos rubro-negro todos, pô, vem cá, o que a gente pode fazer para ajudar o Flamengo? Esse deputado, estou fazendo uma reunião na Gávea, mas isso precisa que os grupos estejam unidos para você, para que essas pessoas fiquem impelidas a ir lá na Gávea e ajudar o Flamengo. Tem um que hoje é secretário de Desenvolvimento do Estado, o Marco Antônio Capucci, que foi foi diretor da BR, é um Flamengo alucinado. É pegar essas pessoas que trabalham no Estado e trazer para o Flamengo. Aí as pessoas ficam criticando, porque o Eduardo Paes é Vasco. É um direito dele, pô, deixa ele falar isso, pô, né? A gente até gosta dele, porque a gente, né, só dá alegria para ele, apesar que os últimos dias não está sendo muito bom, mas só dá alegria para a gente. Então, quer dizer, se reunir, se unir internamente e buscar o pessoal externo para ajudar, vamos ser imbatíveis. Qual foi o ponto positivo da sua gestão? Eu fui ganhador, eu fui vencedor. Fui vencedor no futebol, fui vencedor no basquete, fui vencedor no vôlei, fui vencedor na natação, fui vencedor no remo, fui vencedor no judô. Eu fui vencedor. O Flamengo foi feito para vencer. O Flamengo não foi feito para perder nem para empatar, para vencer. Sim. Agora, acreditei em pessoas que erraram pelas minhas costas, não ouvi algumas pessoas que eu deveria ouvir. Aliás, tem uma carta que eu recebi de um conselheiro uma época, do Hélio Barroso, que eu não ouvi, eu me arrependo até hoje, né? Que ele escreve coisas que aconteceram, né? E que eu não via. Então eu ouvi pessoas que eu não deveria ouvir, né? E não ouvi alguns que eu deveria ouvir. E são pessoas maravilhosas, todas com a boa intenção, mas a solidão do poder faz com que às vezes você cometa esse erro. Então eu tive muitos erros, agora tive muitos acertos também. Sedimo, qual o ponto positivo e negativo de ser presidente do Flamengo? Positivo que no dia que eu fui eleito, né? Aí eu fui para casa feliz, né? As pessoas todas, aí eu cheguei em casa e não consegui dormir, né? Aí eu queria pegar o projeto que eu fiz, né? No outro dia tem que começar a fazer isso, né? E aí o porteiro falando comigo, né? E aí os outros, eu falei, caramba, que coisa, que delícia, né? A torcida lá, naquele negócio, foi muito gostoso. O ponto negativo é que você não é dono da sua vida, né? Você passa a ser um homem público. E só que o deputado, depois ele rubro-negro, depois que o Flamengo perde, ele pega o avião e vai embora. O presidente do Flamengo, depois do Flamengo perde, aqueles 200 e pouco, não podia, pensa que o presidente que escala, o presidente que faz, não é assim que funciona. Porque todo mundo fala assim, tem que fazer um regime profissionalismo no futebol, tem que ter um diretor de futebol, mas o Flamengo perde e mete pau no presidente. Quer dizer, tem uma coisa que conflita aí. Talvez né? seja questão de cultura. Cultura. Eu estava falando para você, eu tive o prazer de estar 2 vezes com o Ferguson lá do Manchester, né? Pô, nenhum presidente ia lá dizer para ele, não, porque ele planejava o jogo no dia seguinte do jogo dele.
ele botava todo mundo naquela sala, todo mundo tinha que assistir o jogo que eles jogaram, ele já tinha marcado os erros todos. Lá ele tinha técnico, tinha os treinadores de goleiro, meio de campo, era tudo compartilhado. E tinha aquela equipe que treinava aquele pessoal. E da sala dele via todo mundo, supervisionava tudo, né? Só um apronto final, tanto que ele basicamente ele ficava em campo e no jogo que ele ficava no campo. E esse homem vencedor. Imagina aqui no Brasil. Tanto que no início, quando ele foi contratado, foi difícil, que ele não ganhou o título. Não, ele demorou muito tempo para estruturar. Agora, tu imagina aqui no Brasil. Né? Uma coisa que o Oswaldo fez foi convidar o Jaime para ficar próximo dele, né? Eu achei aquilo maravilhoso, porque o Jaime está ali por trás, mais tranquilo, mais frio, e faz uma troca, né? Então o técnico, e no fundo, o técnico não era bom nem ficar ali à beira de campo, né? A lei deveria autorizar ele se comunicar, porque lá de cima ele tem uma visão ampla, né? Uma visão periférica do estádio muito maior do que ele fica ali, né? Ali está ali no meio, né? Então, quer dizer, é muito difícil. Você é presidente, tu é vidraça, né? Tu é vidraça, né? Toda hora, né? Eu xinguei muito, né? Fui muito xingado, né? É assim, quando tu não é, tu xinga, né? Quando não é xingado. E que futebol é isso? Eu digo, futebol é essa coisa apaixonante, essa coisa louca de Flamengo, né? Que tu tá do lado de uma pessoa, tu conversa com ele o tempo inteiro, o Flamengo faz um gol, tu se abraça, se beija, aquele negócio todo, acabou o jogo, tu nunca mais vê o cara. É verdade. Né? Tu nunca, então, que coisa é isso? Amigo por um segundo. Tu ali, 90 minutos, teu amigo ali, mas papo, porque se tu xingar, ele xinga também, ele concorda contigo. Verdade. Acabou o jogo, cadê? Sumiu. Né? Tu tá lá em cima nas nuvens, né? Então é assim. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um jogo do Flamengo, e aí o Flamengo ganhou, não precisa nem dizer de quem, de 2-1, né? Não precisa nem falar de quem. Aí tava um menino da Coca-Cola, né? Passou na minha frente, eu joguei a bandeja dele pro alto. Não, e aí ele me abraçou, cara. Eu aquela loucura, tudo, ele é rubro-negro. Aí depois eu quis pagar a coisa toda, ele não quis, eu fiz questão, tadinho, ele estava trabalhando. Aí eu paguei, né? E ele me abraçava, e depois eu dava aula numa faculdade na época, era no Lisboa, né? Aí e tinha um aluno meu que estava atrás e viu esse lance, professor, te peguei numa, hein? Falei, aonde? No Maracanã. Eu falei, já sei. Ele falou, eu vi você jogando o negócio do cara pro alto. Pô, aquela loucura, aquele gol, o que tu queria, né? Aí, então, quer dizer, não tem explicação, né? Então, a coisa boa é isso, né? De você vibrar, né? Pô, de eu comandar um time que ganhou a Mercosul lá dentro do Parque Antártica, né? Puta, aquilo, né? Foi maravilhoso. De eu comandar uma equipe que foi 3 vezes campeã sobre o Vasco, com aquele gol do Pet, que foi alucinante, né? Então, quer dizer, foi muito gostoso. E, aliás, depois da Supercopa dos Campeões, que o Pet repetiu um gol muito parecido, né? E aquele jogo estava tão cheio que eu tive que ver o jogo dentro de campo, né? Tava uma loucura aquele... De chegar lá no hotel, antes eu cheguei na véspera, dormi, e aí à tarde o Quimelo me chama, que tinha uma tribo de índio querendo falar com o presidente. Aí chega lá, puta, era uma tribo de índio mesmo, né? E os caras sabiam tudo do Flamengo, tudo. Os caras parlamentares, tudo do Flamengo. Demos ingresso, ele foi pro jogo. De uma vez, o menino no Maracanã, ele anda no skate, né? Ele mora até em Vila Isabel, ele para, logo quando eu fui, ele para na minha perna, presidente, o senhor pode me dar atenção? Que normalmente a pessoa pede a camisa, né? Aí, cuida do meu Flamengo. Cara, aquele rapaz mutilado, cara, excluído pela vida, por um acidente da vida, e o Flamengo está acima de... Então, né? Ver o Sapão lá na Gávea, né? Com aquele vozeirão dele, isso não tem preço, né? E fora os amigos todos, né? Agora, a coisa ruim é isso, que tu fica exposto, as pessoas te agridem a tua família sofre muito, né? Então, mas entre mais positivo do que negativo. Mais positivo, ser presidente do Flamengo, e Flamengo é tudo, né? Agora sim, velho, eu quero agradecer ao senhor, o papo foi, assim, talvez melhor do que da outra vez, com certeza, né? Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar entrevistando mais um ex-presidente. E eu sempre peço que o entrevistado termine a entrevista deixando um recado para a nação rubro-negra. Então, deixar o senhor falar aí com o nosso irmão. Bom, eu acho que a torcida do Flamengo, ela é imperdível, né? E é incomparável. A torcida do Flamengo, eu digo, é incomparável.
em cânticos ela é a criativa, né? Em ornamentação ela é a criativa, e depois copiam, né? Mas a torcida do Flamengo vem... Aliás, a primeira bandeira em formato de camisa que teve no esporte, no futebol, foi o Flamengo. E quem deu de presente fui eu, né? Que o meu filho, uma vez comentando comigo, eu falei, pai, por que o Flamengo, a torcida não faz um bandeirão igual ao do... Puta, eu falei, grande ideia. E aí nós fizemos isso. A primeira foi até um presente meu. Eu quero que a torcida do Flamengo não se disperse, não sabe? E o Flamengo está acima dos dirigentes, todos que estão lá, né? Estão acima de mim, que passei. E hoje eu sou torcedor igual a eles, né? A gente tem que pensar no Flamengo, no nosso clube. Não vai nosso jogador. Eu lembro um jogador que eu cansei de falar com a torcida, que foi com o Galhardo. Eu falei, vocês estão sendo injustos com o Galhardo, estão sendo injustos com o Galhardo. Tá aí, ó, tá voando baixo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de calma com ele, né, a gente hoje teria uma belíssima opção para a lateral, né? Então eu queria que a torcida do Flamengo não deixasse de incentivar o time, que eu acho que a gente não temos chance de ser campeão esse ano, mas a gente tem chance de ser no G4, desde que a gente acredite na equipe.